Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Passando aqui para deixar o trechinho de uma palavra que está aqui no Evangelho de 1 Samuel 1, 11, que diz assim: E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa passagem aqui no Evangelho de 1 Samuel fala de Ana. Ana era uma mulher que orava, era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que estava em constante busca. E a Bíblia fala que ela era uma mulher estéril, uma mulher que não podia gerar filho. E naquela época, não gerar um filho era humilhante para a mulher. E naquela época também, o homem ele tinha mais de uma mulher. E aqui fala de uma concubina, de uma esposa, né, de uma mulher do marido que chamava Penina. E a Bíblia fala que essa mulher humilhava Ana, angustiava, afligia, por ela não poder gerar filhos. E a Bíblia fala que Ana, ela vivia angustiada, humilhada, por causa dessa mulher. Mas a Bíblia fala também que Ana, ela só não orou, né? A Bíblia fala que ela era uma mulher de oração, que ela só não orou, mas que ela derramou a alma dela diante do Senhor, ela se humilhou diante do Senhor, ela mostrou a total dependência do Senhor, ela percebeu que pelo poder do braço dela, ela não podia, ela não tinha como se libertar da humilhação dessa adversária, mas ela tinha o poder de Deus, ela tinha o Senhor em seu favor. Eu falo que Ana ainda tinha mais um ponto, a palavra fala aqui que ele a amava, né? E que a porção melhor, tudo que era melhor era para ela. Eu falo que nos dias de hoje é como se você pegasse um carro barato, né, e desse para Penina e Ana recebia uma Ferrari, né? Vamos pensar assim. Mas a Bíblia fala que Ana ela se dispôs, a palavra fala que ela se dispôs a gerar um filho para Deus. É isso que o Senhor espera de nós, que nós fomos chamados aqui para gerar propósito para o reino dele, que tudo é para a honra e glória dele. E às vezes nós como igreja, nós estamos ainda sem muita direção, sem muito discernimento, sem muito entendimento, nós temos buscado a glória para nós, ao invés da glória, né, do Senhor. Mas é preciso que a gente pegue essa palavra aqui como ensinamento, para que a gente possa entender qual que é o nosso chamado aqui, para que a gente não fique andando de um lado por outro, porque às vezes a gente está aí na presença do Senhor 10 anos, 20 anos, sem entender muito qual que é o propósito, o que é que o Senhor quer de nós aqui na terra, né? Porque em tudo ele tem um propósito na nossa vida, mas para que tudo seja para a honra e glória dele. Então Ana ela se dispôs, ela entregou, ela prometeu aqui gerar esse filho e colocar nas mãos do Senhor. Deus ele precisava de um profeta naquela época para cuidar do povo, para cuidar das coisas dele, porque é assim, não é diferente, né? Nos dias de hoje, o Senhor precisa dos profetas, ele precisa dos intercessores, ele precisa daqueles que estejam dispostos a pregar o evangelho, a pregar a salvação, a curar, a libertar. E Ana, ela se dispôs a gerar esse propósito para o reino de Deus. Deus mais do que depressa, opa, né? É agora. E Deus honrou essa mulher de uma forma sobrenatural, deu a ela esse filho, ela entregou, houve uma entrega verdadeira, porque a nossa entrega ela tem que ser verdadeira. Eu não tive filhos de sangue, mas eu tenho uma leva de filhos espirituais e é muito bom, né? E eu falo que ela estava tão além do tempo de perceber, de entender, mas por quê? Porque ela era uma mulher de oração. E a oração, ela vai nos refinando, ela vai, né, nos passando na peneira, e isso vai nos criando, né, intimidade com o Espírito Santo, para que a gente possa entender, para que a gente possa discernir
quais são as promessas do Senhor na nossa vida. João Batista, ele veio preparar, qual que era o propósito de João Batista para Deus? Preparar o caminho, né, para Jesus Cristo. Qual que era o propósito de Maria? Gerar o Filho de Deus, o Salvador. Qual que era o propósito de Jesus para Deus aqui na terra? Ir para a cruz, ser morto na cruz, para nos salvar. E esse é o nosso chamado aqui. Nós temos que nos colocar à disposição para perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Né? Qual que é o meu chamado? Qual que é o propósito que eu possa estar fazendo para o Senhor aqui na terra? E eu falo que às vezes a gente passa tanto tempo sem muito entendimento, sem muito discernimento, e na verdade nós somos chamados para gerar fruto para o reino. Nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento. E eu falo que Ana, né, a palavra de Tiago, o Evangelho de Tiago 14:11 fala que os humilhados serão exaltados, né? E Deus honrou de forma sobrenatural, através da humilhação de Ana, né, diante do Senhor, mas também todo aquele processo que ela passou com aquela mulher adversária dela. O Senhor, de maneira sobrenatural, honrou ela, não só deu a ela o profeta Samuel para honrar o propósito de Deus, para cuidar daquele povo naquela época que ele precisava, mas honrou ela com outros filhos. E eu falo que a gente precisa, né, estar em comunhão com a palavra. O sábio Salomão, né, o homem que tinha a sabedoria de Deus, ele fala que sem a profecia o homem se corrompe, ou seja, nós ficamos andando em círculo. É por isso que nós temos que estar em comunhão com a palavra, ter entendimento da palavra e ter aproximação do Senhor, né, em oração, estudando a palavra, pregando a palavra, para que a gente possa ter essa intimidade com o Espírito Santo. E para que tudo isso acontecesse na vida de Ana, para que todo esse propósito do Senhor se cumprisse na vida dela, houve uma palavra profética, né? O profeta Eli, ele profetizou na vida dela. E ele disse assim para ela, está aqui no 1 Samuel 1:17, que diz assim: então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição que lhe pediste. Então, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa romper, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos ouvir uma profecia para que a gente não fique andando em círculos, para que a gente possa entender o nosso chamado e entender quais são as promessas do Senhor aqui, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Que a gente possa ter a nossa visão espiritual aberta, que o Senhor possa nos conceder dons, que o Senhor possa nos conceder propósito, e é para isso que nós viemos, para gerar o propósito para o reino dele, que o Senhor possa nos abençoar, que ele possa abrir nossa visão espiritual, que ele possa abrir os nossos ouvidos espirituais, que ele possa abrir o nosso entendimento, que ele possa tomar a direção da nossa vida, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa romper. E eu falo que aqui fala que Ana era uma mulher de oração, e nunca houve tanta necessidade da igreja se levantar em oração. Nós estamos vivendo tempos de muita humilhação, que a mulher está sendo muito humilhada aqui na terra, principalmente no Brasil. Nós estamos vivendo essa questão do feminicídio, da violência contra a mulher. Eu quero pedir a todos vocês que quando dobrarem o joelho, não esqueça de clamar por essa situação que nós estamos vivendo, para que o Senhor possa intervir com o poder dele soberano aqui no Brasil, nessa situação que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês grandemente, que o Senhor os fortaleça em oração, que o Senhor abra a visão espiritual de vocês, para que vocês possam entender o propósito de vocês aqui na terra, para honrar o reino de Deus. Amém? A paz a todos, até a próxima.